Hoje você vai aprender a fazer esse sabão em pó maravilhoso. Há tempos que vocês me pedem essa receita e ela é totalmente caseira. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita aqui, eu já peguei o meu recipiente, tá? A minha bacia, já separei o meu mix, vou adicionar no meu recipiente 2 litros de óleo, tá? O óleo que eu estou utilizando é novo. Bernardo, posso utilizar óleo usado? Pode. Posso usar óleo usado com gordura animal? Pode, mas detalhe, se você quiser transformar depois esse sabão em pó em sabão líquido, só vai servir se for com óleo novo, tá? Ou óleo sem gordura animal. Então recomendo que vocês façam com óleo novo ou óleo sem gordura animal, beleza? Como todo mundo sabe, cada garrafa dessa de óleo vem 900 ml, então eu vou completar mais 200 ml de outra garrafa para completar os 2 litros, beleza? Vou agora adicionar aqui na minha receita para completar os 2 litros de óleo e é fácil, gente. Essa receita é muito fácil. Tá aqui os 2 litros de óleo. Vou adicionar agora a soda cáustica. A soda cáustica que eu estou utilizando é a líquida, tá? Vou usar 600 ml de soda líquida. Mas, Bernardo, se eu for usar a soda em escamas, quanto que eu devo usar? Pode utilizar a mesma proporção. Utilize 600 gramas de soda cáustica em escamas diluída em 600 ml de água, tá? Como a soda em escamas é um pouco mais forte, você pode até utilizar um pouco menos, 500, 400 gramas. Aí vai do gosto de cada um, beleza? Mas quanto mais soda você colocar, mais rápido pega o ponto, tá? Coloquei aqui meu corante azul junto com a soda e o óleo. Agora eu vou bater até ficar cremoso. Bernardo, quanto tempo leva para ficar cremoso? Gente, vai demorar aí uns 5 minutos no mix. Se você for bater na mão, demora uns 20 minutos, beleza? Dei uma acelerada muito boa, tá? Até ficar bem cremoso. Vou mostrar para vocês o ponto certinho, para não ter erro, porque muita gente nessa hora de fazer o sabão em barra erra no ponto de misturar. Mistura pouco e não fica cremoso e quando vai colocar na forma, ele separa. Então você tem que bater muito bem, tanto com mix, pode bater com a batedeira ou até mesmo com a furadeira, que muita gente tem um misturador que é adaptado à furadeira. Como não tem álcool, aí nessa mistura não tem perigo de acontecer nada, beleza? Ó, já chegou no ponto, olha que ponto cremoso, parece um doce, tá vendo? Agora é simples, eu vou pegar o recipiente maior e vou passar essa nossa mistura para ele e deixar descansar. Já peguei aqui meu recipiente maior para colocar o sabão e olha a textura, gente, parece até uma textura de bolo, não é? Bem grossa. Esse que é um ponto bom para sabão em barra, tá? Eu vou raspar essa bacia toda para a gente não perder nada do sabão e vou espalhar e deixar descansar. Raspei bem a bacia, gente. Peguei até uma colher de um pão duro, né? Para raspar para não perder nada. Depois a gente lava, não tem problema não. Tô espalhando aqui muito bem para deixar ele direitinho. E agora é só deixar ele descansar por 12 horas. Se você fizer na mesma proporção de ingredientes que eu fiz, da mesma forma que eu fiz, em 12 horas ele vai estar duro. Então, vou deixar ele aqui descansando por 12 horas e volto com vocês. Após as 12 horas, ele já está bem duro. Olha isso, gente, que lindo. Agora, ó, já vi que ele está bem duro. Vou separar ele, soltar ele da forma toda e virar ele na mesa, sem mistério algum. Pode virar sem medo, porque se quebrar, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque isso vai virar sabão em pó. Então, quanto mais quebrado, melhor, tá? Ó, tô virando aqui. E olha como que ele vai descer. Desceu, foi, tá vendo? Aí, ó, inteirinho. Agora eu vou, agora eu vou pegar minha faca e vou quebrar ele o tanto que eu puder, tá? O menor que puder cortar, a gente vai cortando. Então eu vou acelerar o vídeo nessa parte para não ficar chato, porque
Como o sabão em pó é um processinho um pouco chatinho, para não ficar chato para vocês, eu vou acelerar essa parte. Peguei aqui a minha faca e olha, eu tô cortando ele o máximo que eu posso, o menor que eu posso. Por quê? Porque como eu quero levar ele no liquidificador para virar sabão em pó, quanto menor ele ficar, melhor, tá? Acelerei o vídeo bastante. Agora, depois que eu quebrar tudo, deixar tudo pequenininho, vou passar de novo para minha forma. E detalhe, essa forma aqui, o que ficou dele, eu raspei com a colher para não perder nada. Ó, tô passando novamente pro recipiente, tá? Agora vamos começar o processo. Bernardo, eu não tenho liquidificador. Pode bater no mix. Bernardo, eu não tenho mix nem liquidificador. O que eu faço? Não faz. Ou se você tiver muita força de vontade, você pode pegar o ralador e ralar um por um e fazer o processo que eu vou fazer sempre. Em vez de usar o liquidificador, você vai usando o ralador, beleza? Peguei o ralador só para mostrar para vocês, tá? Que fica um pozinho bem fininho embaixo. Quanto menor o ralo ali, né, que você estiver ralando, melhor. Ó, virou um pozinho. Mas como eu não vou fazer assim, vou fazer no liquidificador, então vamos para essa parte. Mas é sempre bom dar outras opções. Agora, vou pegar aqui meu liquidificador, só vou colocar um para vocês verem o que acontece, tá? Se seu liquidificador não for tão potente, vai colocando de pouquinho em pouquinho e batendo, tá, gente? Com cuidado para não estragar o liquidificador de vocês. Vou fazer isso com todos e vamos para a próxima parte. Bate um pouco dele no liquidificador e olha aqui, gente, passei por essa bacia aqui menorzinha. Vocês vão ver que ele vai estar bruto. O que eu vou fazer? Vou pegar outro recipiente, tá? E vamos passar na peneira. O que não passar na peneira, nós vamos voltar para a bacia maior para ir de novo para o liquidificador. Olha aqui que eu acabei de falar para vocês. Agora um truque. Se você quiser fazer, tá? Você pode pegar tanto a colher quanto um copo com fundo meio arredondado para fazer isso aqui que eu vou fazer. Olha, preste bastante atenção. Olha isso, gente, que fácil. Tá vendo? Esse copo é de requeijão, que ele é meio arredondado no fundo. Aí eu vou fazendo assim, vou tirando o pó e o restante eu vou passar novamente para a bacia grande que está com os brutos, para passar novamente no liquidificador. Vou repetir esse processo várias vezes até que tudo esteja passando pela peneira. Vou fazer isso e volto com vocês. Olha aqui, gente, fiz com tudo, não perdi nada e olha a textura. Igualzinho sabão em pó, porque é sabão em pó, tá vendo? Olha que lindo. Agora nós vamos implementar coisas nele para deixar ele mais potente. Lembrando que ele é totalmente caseiro, beleza? O que for opcional, eu vou falar aqui para vocês, beleza? Vou pegar a peneira aqui, vou adicionar 2 colheres de sopa de barilha leve para ajudar na remoção de manchas, gorduras e sujeiras difíceis, tá? Agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato. Dessa vez eu falei certo, gente, que isso é um trava-língua para mim. Aqui tá as 2 colheres de sopa. O bicarbonato, ele vai servir pela mesma coisa da barrilha leve, sendo que ele também ajuda a tirar odores, tá? Odores das roupas. Como ficou um pouquinho ali, ó, passei a colher para ele sair todo em pó, beleza? E agora, por último, nós vamos utilizar 1 colher de sopa de bórax. Bernardo, para que serve o bórax? Gente, o bórax serve para tudo isso que os outros também servem, mas ele é um agente amaciante. Então vamos utilizar 1 colher de sopa dele. Feito isso, agora eu vou misturar muito bem e vou ver se precisa colocar mais alguma coisa. Acabei decidindo colocar mais 2 colheres de sopa de bicarbonato para dar aquela potencializada, tá bom? Então, ao total, são 4 colheres de sopa de bicarbonato. Dei uma acelerada mesmo para vocês verem que eu coloquei as 2 colheres de sopa a mais. Misturei muito bem e agora é opcional, beleza, gente? Opcional para vocês. O Bórax também é opcional, porque eu sei que muita gente não consegue encontrar com facilidade.
Essa parte aqui é opcional, vou explicar o porquê. Eu tinha aqui embaixo da minha bancada, deve ter uns 100 gramas de sabão em pó Omo que eu tinha aqui, que já estava até empedrando. Para não perder, eu vou colocar na nossa receita, mas isso aí não precisa, tá, gente? É opcional. Se você quiser colocar para dar um cheiro a mais, ou se for por isso. Mas eu tô colocando mesmo para não estragar, porque quem sabe, quem me acompanha, sabe que eu faço sabão pra caramba e eu não preciso de sabão em pó. Esse sabão em pó aqui foi para uma receita que eu fiz de sabão em pasta. Então, o que sobrou aqui, eu vou colocar na nossa receita para a gente não perder. Beleza? Ó, tá aqui. Tanto que ele tá até meio empedrado, mas eu vou com a colher peneirando ele para se agregar no nosso sabão em pó, tá? Vou fazer isso rapidinho. Já fiz, agora eu vou misturar novamente, ver que todos os ingredientes já estão muito bem misturados. Vou mostrar para vocês como ficou, tá? A textura dele. Vamos fazer o teste de sabão, tá? O teste de espuma. E vou também dizer quantos quilos me rendeu essa receita. Primeiro, gente, que receita maravilhosa. Olha isso aqui, super fininho. Você pode colocar na sua máquina que vai dissolver sem medo. E outra coisa, esse sabão aqui pode ser transformado em sabão líquido. Se você quiser que eu faça essa receita, deixe o like, compartilhe e coloque aqui embaixo. Eu quero a receita do sabão líquido com seu sabão em pó. Coloca assim, eu quero a receita do sabão líquido, tá? Para engajar muito bem o nosso vídeo. Que esse vídeo aqui temos que viralizar, que é uma receita ótima. E lembrando que todos os produtos que eu uso aqui no meu canal, temos um fornecedor que entrega para todo o Brasil e todos os produtos são baratos. Vou deixar o link dele no primeiro comentário aqui fixado, tá? O link do nosso grupo. É só entrar no grupo e falar, vim pelo sabão em pó, que lá eles vão te atender e te dar todas as opções de essência, de bórax, bicarbonato, tudo que você quiser, de soda cáustica, tudo, entrega para todo o Brasil. Olha aqui, gente, só ficou um restinho na minha bacia, que eu já ensaquei todos eles, e olha isso aqui, a espuma que faz. Vou colocar até um pano de prata aqui meu, que tá na hora da... Né, não pode falar essas coisas aqui no YouTube, mas vocês entenderam. Vou colocar ele para lavar aqui. Vocês vão ver a espuma que ele faz, tá? Olha que sabão maravilhoso, gente. Não tem nem como você falar que não é bom. E vou deixar ele de molho aqui porque esse sabão está ótimo, beleza? Lembrando que todo sabão, inclusive esse de sabão em pó feito com soda cáustica, você tem que esperar no mínimo uns 20 dias, tá? O pH abaixar. Por isso eu estou usando luvas para manusear o sabão, tá? Dica: se você quiser logo usar ele para lavar roupa, pode até usar, mas não deixe ele de molho muito tempo, senão pode estragar a roupa. E aqui está, gente, rendeu 2, 3 quilos de sabão em pó, gente. Receita maravilhosa. Posso transformar esse sabão em pó em líquido se vocês quiserem. É só vocês deixarem aqui no comentário e me pedir, Bernardo, faz o sabão líquido, tá? Curta, comente, compartilhe, porque se essa receita pegar bastante visualização, eu faço o sabão líquido desse sabão em pó. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!